Salve, nação tricolor! Tudo beleza? Bom, quero começar esse vídeo, né, agradecendo por quem me acompanhou até agora. Esse é o último vídeo de pré-jogo, né, já que amanhã será o último jogo da temporada. E eu quero encerrar, né, essa temporada, particularmente, né, falando do Rogério Ceni. A diretoria de São Paulo quer dar plenos poderes para o Rogério para transformá-lo em manager. Será que isso vai dar certo? Vamos analisar juntos isso, tá certo? Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Carlos Nogueira e esse é o canal Chama Tricolor. E para você que ainda tá aí, né, dá o seu like, nos ajude aí, se inscreva no canal, ative o sininho, sabe? Nos ajude aí a crescer cada vez mais esse canal, fortalecer aí o seu like, sua inscrição, fortalece muito, mas muito mesmo o nosso trabalho no YouTube, tá bom? Bom, eu quero começar falando sobre essa reformulação que começou, tá? Já começou. Cerca de 10 jogadores podem deixar o clube, tá? Tem aqueles que já deixaram. O Reinaldo não vai ficar, não vai renovar. Então, o jogo de amanhã deve ser o último dele com a camisa do São Paulo. Ele queria renovar por 2 temporadas, o São Paulo não quer. Então ele vai embora. Vai para o Fluminense, provavelmente, tchau. O Miranda que também já disse adeus. Ele queria mais protagonismo na equipe de São Paulo. Como ele não vai ter, ele resolveu ir embora. Ele saiu muito magoado pelo fato de não ter tido protagonismo nas 2 partidas mais importantes que o São Paulo teve no ano. Né? E vai embora chateado. O Éder é mais um absurdo dessa diretoria, né? Acertou a sua saída, vai dividir, como ele tinha contrato, ainda mais 2 anos de contrato. São Paulo vai parcelar tudo em 24 vezes, inclusive com o débito, né, que tem, e vai pagar mais um que vai ficar recebendo do São Paulo por 24 meses. Mais uma cagada dessa diretoria, né? Que esse Éder foi contratado e nunca entrou em forma. Perdão. Marcos Guilherme não terá o seu contrato renovado, vence agora em dezembro. O Andrés Colorado a mesma coisa, sofreu com lesão, também não vai ter o seu contrato renovado, também vai dizer adeus. O Luizão, São Paulo ainda tem esperança de conseguir renovar. Porém, como o contrato dele vence em janeiro, ele deve assinar mesmo um pré-contrato com o West Ham e deve ir embora. Mais uma cagada dessa diretoria. O Léo é outra burrada. Um time francês lá, o Angers, da França, eu acho que é assim que pronuncia, queria levá-lo no meio do ano. São Paulo segurou para esperar a proposta no final do ano. E com isso, né, não se tem a certeza de que virá essa proposta, né? O Igor Gomes. O Igor Gomes não renovou o contrato, não deve permanecer, e é mais um aí que deve dizer adeus aí, ele já pode assinar um pré-contrato e deve dizer adeus aí para o ano que vem. O Rafinha até quer renovar, o Rogério Ceni gosta dele, mas a diretoria quer saber se é válido manter um jogador, né, para jogar de zagueiro, sendo que ele não é zagueiro. Né? Então, tem que ver o custo-benefício dessa renovação. Tá? Então, o Rafinha é uma incógnita. O André Anderson tem um contrato se encerrando no meio do ano que vem. E o São Paulo está tentando antecipar o final, né, desse contrato, ou até mesmo envolver ele numa troca aí quando começar as negociações aí. Só para vocês verem como é que tá as coisas. Aí, você ouve
Você ouve. Lisieiro e o Orejuela vão voltar. E diz que o Rogério Ceni vai avaliar nos treinamentos se aproveita os dois. Esses dois jogadores já tiveram todas as chances do mundo. Não tem que avaliar. É colocar na vitrine e emprestar de novo, vender, dar, sei lá, faz qualquer coisa com os caras. Porque o Lisieiro estava jogando no Internacional e o Internacional não se animou a ficar com ele. O Orejuela foi emprestado primeiro para o Grêmio, depois o Grêmio não aguentou, devolveu, aí foi para o Atlético Paranaense, que também não ficou com o jogador. Você vai ficar com esse cara para quê? Também é outra coisa que eu não entendo. E é isso que me dá medo dessa história do Rogério Ceni ser manager, ter todos os poderes. Quando ele começou a indicar jogador na primeira passagem dele, ele trouxe o Sidão, trouxe o Neilton, só para citar alguns, tá? Só para citar alguns. Nessa temporada, ele tem uma paixão pelo Igor Gomes, que não tem jogado nada, tem uma paixão pelo Nestor, que é outra, sabe, que também não joga nada. Então, eu tenho muito medo de deixar o Rogério Ceni responsável pelas contratações no São Paulo. De verdade, tenho mesmo. Tá? E aí, ainda por cima, tem que repercutir um vídeo do Jorge Nicola. Tem muita gente que não gosta do Jorge Nicola, acha que ele inventa tal, mas ele divulgou um vídeo, né, falando sobre um episódio que ocorreu no treinamento do São Paulo, em que o Rogério Ceni pegou pesado com o Pablo Maia e o Pablo Maia quase chorou. E tem alguns jogadores do São Paulo, ele citou os nomes, que estão descontentes com o Rogério Ceni, com a maneira que o Rogério Ceni conduz o elenco. É o caso do Luciano, é o caso do Jandrei, sabe? É o caso do Nicão, Patrick. O Patrick, inclusive, pelo que eu estou sabendo, pelo que eu pude apurar, o Patrick estaria forçando a barra para ir embora. Ele não quer ficar. Se pintar uma negociação aí, ele vai embora. Ele não vai ficar. Aí eu pergunto para vocês mais uma vez. Vale a pena colocar o Rogério Ceni como manager? Dar plenos poderes para ele? Sendo que a gente sabe que o Rogério é arrogante e prepotente. Ele teve problema de relacionamento no Cruzeiro. Teve problema de relacionamento no Flamengo. E aí? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. E para o jogo de amanhã, quem acredita em milagres, né? São Paulo enfrenta o Goiás amanhã no Serra Dourada às 16 horas. Terá, além daquele monte de desfalque que ele já tem, Patrick e o André Anderson também estão suspensos. Tomaram o terceiro amarelo no último jogo. E o São Paulo, para esse jogo, vai com o time, vai com o que tem. Rafinha deve voltar, né? E aí com isso o Luizão deve ir para o banco. Ele deve armar o time de novo com Rafinha, Ferrarese e Léo na zaga. O Reinaldo deve disputar sua última partida na lateral. Ele deve improvisar alguém na direita. O último jogo ele improvisou o Marcos Guilherme. Vamos ver quem que ele vai improvisar dessa vez. Do restante do time é a mesma coisa. Vamos ter que aguentar Igor Gomes, vamos ter que aguentar Nestor. Então, o jogo de amanhã será um calvário, mais uma vez. E o São Paulo precisa de um milagre, né? Por que um milagre? Ele tem que vencer o Goiás. Tem que vencer o Goiás. E ainda tem que torcer para América e Fortaleza empatar e o Botafogo perder. O América vai jogar com o Atlético Goianiense em casa. Aí pode ter uma esperança de ter um empate, porque o Atlético Goianiense está brigando para não cair. Então, uma vitória do Atlético Goianiense não seria tanto absurdo. O Fortaleza vai jogar fora de casa com o Santos. Né? Aí também é outra incógnita também. E o Botafogo, que aí eu acho que é mais complicado, porque ele tem que perder. Empatar não serve, tem que perder. E ele vai enfrentar o Atlético Paranaense lá na Baixada, na Arena da Baixada.
Esse é o milagre que o São Paulo tem que esperar. Agora, um time que perdeu 27 pontos dentro do Morumbi merece ir para a Libertadores? Eu não estou nem contando os pontos que perdeu fora de casa. Eu estou contando os pontos que perdeu dentro do Morumbi. E pontos bobos. 27 pontos. Merece ir para a Libertadores? Mesmo que seja pré. E um outro detalhe. Ir para pré-Libertadores para passar vexame, que são 2 fases antes da fase de grupo. Aí vai para pré-Libertadores para passar vergonha? Porque eu, sinceramente, eu não aguento mais passar vergonha, não. Não aguento. Sabe? Tô cansado. Ainda bem que vai chegar agora a Copa, a gente vai distrair a cabeça. Eu, como não ligo muito para a seleção brasileira, porque a seleção para mim é o São Paulo, eu não ligo para a seleção brasileira, estou sendo honesto. Eu vou conseguir descansar minha cabeça e aí a gente vai acompanhar só as especulações. Até postei no meu Instagram, na verdade eu compartilhei, que foi de um outro canal, que agora o que a gente mais vai ouvir é São Paulo sonda fulano. São Paulo sonda fulano, porém não pode fechar a negociação por questões financeiras. Porque o São Paulo é aquele cara que fica na... Quem é comerciante conhece a expressão caroço. Que é o cara que entra na loja, mexe em tudo, olha em tudo, na hora que chega o vendedor, ele responde, só estou olhando. Esse é o São Paulo. Tá? Então vamos aguardar para ver se esse milagre aparece. Mas deixem aí nos comentários o que vocês esperam, né, do jogo amanhã. Eu volto depois do jogo, amanhã, para fazer o pós-jogo. Lembrando que esse é o canal Chama Tricolor. É uma chama que arde no peito e jamais vai se apagar. Até a próxima.